Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo notícias, informações, esclarecimentos, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós postarmos uma nova matéria. E hoje nós vamos falar sobre um assunto relativamente importante, que é a disfunção sexual. Eu estou falando em disfunção sexual e não disfunção erétil, porque eu quero abordar tanto o homem quanto a mulher nos aspectos gerais da disfunção sexual. Pois é, acredita-se que em torno de 40%, tanto do homem quanto da mulher, na fase de jovem, adulto ou até mesmo já em mais idade, sofram de algum tipo de disfunção sexual. E a gente quer deixar bem claro que se a pessoa tem uma não performance sexual uma única vez, alguma coisa eventual, não se trata de uma disfunção sexual propriamente dita, que tem a necessidade de fazer alguma investigação, algum tratamento. Mas, se a disfunção sexual ela é persistente, permanente, aí sim tem que se fazer alguma coisa, tem que se levar em consideração. Até porque a gente sabe que a performance sexual está relacionada, existe uma variação mesmo de acordo com o seu estado emocional, as suas condições momentâneas, seu cansaço ou não, e isso pode interferir pode ter uma oscilação durante aí a sua vida de modo geral, e não necessariamente ser aí um problema que deva ser procurado uma orientação médica. E a disfunção sexual, ela pode ocorrer tanto do aspecto psicoemocional quanto do aspecto orgânico. E aí você pode ter uma série de disfunção sexual. Então, por exemplo, de um modo geral, tanto no homem quanto na mulher, é a falta do desejo sexual, a falta do libido, da vontade, do prazer na relação sexual. Isso é uma forma de disfunção sexual. Outra é não atingir o orgasmo. Ou a outra ainda, no caso do homem, a ejaculação precoce. E assim você tem uma série de situações que podem estar relacionadas apenas ao aspecto psicoemocional. Já partindo para a mulher do aspecto orgânico, nós temos uma série de situações que podem levar a, por exemplo, dor na relação sexual, ou dor mesmo na parte vaginal, na parte vulvar, ou pode ter dor abdominal, dor no baixo ventre, um desconforto na relação por uma falta de lubrificação, ou então ter uma alteração da anatomia da vagina, ou então ter algum processo infeccioso que faz com que ela tenha aí uma ferida na vagina ou no colo do útero, ou então nós sabemos que, por exemplo, algumas alterações hormonais podem também influir a pessoa que tem aí um comprometimento ovariano, ou então uma endometriose ou mesmo um mioma, que podem interferir na performance sexual feminina. E nós sabemos que o uso de alguns anticoncepcionais e alguns medicamentos também, principalmente os antidepressivos, podem levar a alguma disfunção sexual feminina, né?
E aí, claro, é importante que ela procure o seu ginecologista para ter uma conversa franca, que ele possa investigar tanto dos aspectos psicológicos quanto do aspecto orgânico, se está ocorrendo alguma coisa e que para se fazer o tratamento adequadamente. Já no caso do homem, né, nós temos também os aspectos psicoemocionais, mesmo o cansaço, ou a depressão, a ansiedade, a aceitação da parceira, enfim, tem uma série de circunstâncias do ponto de vista emocional que possam interferir na sua performance sexual, inclusive na ereção e de ter uma ereção, ou primeiro, de ter ou não ter a ereção, e segundo, ter ereção de uma forma eficiente que consiga ter a penetração e consiga ter a ereção até o final da relação sexual. E isso tem uma série de fatores também orgânicos que podem contribuir para essa não performance sexual masculina. Por exemplo, se ele tem aí um problema de hipertensão arterial sistêmica, ou então um problema de diabetes, a própria obesidade, podem eventualmente interferir na parte circulatória, porque nós sabemos que o pênis, a ereção, ocorre por uma inundação do sangue nos corpos cavernosos, que são vasos que estão dentro do pênis e que fazem com que, quando a pessoa está excitada, eles se engurgitam, fazendo com que haja ereção. E tudo aquilo que possa interferir nessa circulação peniana pode eventualmente comprometer a sua performance na ereção. E aí, se a pessoa tem, por exemplo, uma aterosclerose, um problema de entupimento de artérias, e muitas vezes a gente pode ter aí esse entupimento de artérias em várias regiões do nosso organismo, pode ser no cérebro, levando aí um acidente vascular cerebral, pode ter no coração, levando ao infarto agudo do miocárdio, e também na região peniana ele também pode eventualmente ter um comprometimento da circulação peniana, dificultando assim a ereção. Tem também alterações de cunho hormonal que podem gerar essa não performance sexual, e como eu estava falando anteriormente, alguns medicamentos são medicamentos para depressão, né? Medicamentos que são utilizados também, alguns medicamentos para hipertensão arterial sistêmica podem levar a isso, e condições sistêmicas de modo geral. Por exemplo, se o indivíduo tem aí uma anemia, pode cursar com uma certa impotência momentânea enquanto ele estiver com anemia, uma disfunção tiroidiana, a tireoide funcionando para mais ou para menos pode levar a isso. Se ele tiver com diabetes também não muito compensado, o diabetes também pode levar a isso. A própria obesidade de per si também é um fator que acaba agravando mais aí a parte da potência sexual. Uso de bebida alcoólica de forma crônica também é um outro fator importante, e o cigarro também é um fator que o uso crônico do cigarro em indivíduos fumantes tem uma maior propensão a desenvolver impotência com o passar do tempo. É importante, sempre que tiver um quadro de impotência, e isso eu digo não só num ato, aliás, numa vez só que haja uma não performance, não há necessidade de procurar o médico, mas se isso está ocorrendo de uma forma sistemática, é importante que se passe
com o médico para que ele faça aí um diagnóstico adequado. Isso porque, na atualidade, existem vários medicamentos em que o pessoal pode adquirir, inclusive sem receitas médicas, que acabam melhorando a potência, a performance sexual momentaneamente, que de um modo geral são relativamente bem seguros. No entanto, se o indivíduo tem aí um problema orgânico, seja corrigido esse problema orgânico, do que ficar utilizando aí remédios sintomáticos ou que resolvam momentaneamente. Isso porque muitas vezes já existem casos em que indivíduos tinham, por exemplo, começaram a ter uma impotência e foram ver, na realidade era um problema vascular generalizado, em que o indivíduo acabou tendo aí um infarto agudo do miocárdio porque as coronárias estavam entupidas, assim como as artérias do resto do organismo, inclusive a peniana. E a primeira sintomatologia que o indivíduo teve foi uma diminuição da performance sexual, principalmente no que se fala a ereção. Então é importante aí passar com o médico para que ele faça aí o diagnóstico adequado e situa o melhor tratamento. O que a gente tem observado é que indivíduos cada vez mais jovens começam a apresentar algum grau de impotência sexual. Isso pode estar relacionado, como eu falei, então, à bebida alcoólica, ao uso de determinadas substâncias ilícitas, ou mesmo o uso do cigarro de forma crônica, e muitas vezes esses indivíduos acabam utilizando essas medicações que melhoram a performance a nível recreativo e tal, e começam a ter, depois de algum tempo, uma certa dependência psicológica em achar que, se não utilizar aquela substância, não vai ter a mesma performance, e acabam criando uma certa dependência e aí sim gerando uma disfunção sexual. Então, todos esses aspectos precisam ser observados para que você tenha uma vida sexual saudável. Bem, por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e aproveite para ativar o sininho para receber as informações de toda vez que nós publicarmos uma nova matéria. E até a próxima semana.